Bom, a ideia do vídeo de hoje é fazer mais uma indicação de leitura. Acho que para quem está estudando ou pretende começar a estudar clássicos, né, da área de humanas, e nesse caso hoje falar especificamente da ciência política, é, eu já falei aqui, já postei 3 vídeos, né, falando sobre a metodologia especificamente dos 3 clássicos, por exemplo, da sociologia, e no futuro pretendo fazer algumas indicações de leitura deles também. Eu já fiz alguns vídeos falando um vídeo das correntes teóricas da antropologia, e aí não fiz em autores específicos, mas só de vertentes teóricas, mas a ideia é também fazer em algum momento uma discussão também sobre livros específicos ou autores específicos da antropologia. E hoje então a ideia é fechar os da ciência política, né? Eu já fiz uma indicação, né, de leitura dos clássicos da política 1. Então a ideia de hoje é falar, para fechar essa parte de clássicos da política, digamos assim, é falar do clássicos da política 2, né? Esse livro, então, é a continuação da mesma coleção do primeiro que eu tinha comentado, falado em sei lá, algum tempo atrás, em algum vídeo. Então a ideia é só fazer uma indicação de leitura hoje, os clássicos da política 2, também, né, com a organização do VFOR, professor da USP, e aí também, mesmo estilo, né? Tem textos originais dos autores, claro, traduzidos para o português, e especialistas, né? Que comentam cada um desses autores. Então, no livro 1, né, tinha autores como Maquiavel, o Hobbes, o Locke, o Rousseau, e aí, digamos assim, que tem uma diferença temporal, né? Aqui seriam os autores que deram continuidade ao pensamento político depois desses outros e que viraram clássicos, né? Então, aqui, por exemplo, fala do Burke, do Kant, do Hegel, do Tocqueville, do Stuart Mill e do Marx, né? Então, são os autores que ajudaram a formular os princípios, bases do pensamento moderno e da política, como a gente, em geral, entende hoje. Então, mas uma coisa que é interessante também, né? Até quando eu estava refazendo umas leituras e pensando nesses autores, esses autores geralmente eles são mais do campo da filosofia política, né? Isso é uma coisa interessante, assim, de se pontuar. Até, às vezes, né, se você está pensando em estudar, não sei se estudou, sei lá, de repente você vai escolher um curso de humanos, filosofia, ou sociologia, ou ciências sociais. Uma diferença que é básica também é essa, né? No campo de hoje, acho que essa diferença fica cada vez maior na medida que a sociologia, a ciência política se aproximam muito de pesquisas mais quantitativas, né? De ter que estudar estatística e fazer uma análise estatística de dados e relação com teorias. O campo da filosofia é mais um pensamento em que, tanto é que a filosofia não é considerada uma ciência, é um pensamento mais abstrato, né? Em que você pode se dar, digamos assim, a liberdade de discutir valores, ideias, pensamentos, sem necessariamente ter uma comprovação empírica, né? Ficando no campo mais do ideal, né? De como as coisas deveriam ser. E esses autores, em grande parte, fazem isso, né? De fazer essas discussões sobre como as coisas deveriam ser ou o que se deve buscar. E isso, claro, influencia ideologicamente muito do que as pessoas pensam no senso comum ou mesmo nas universidades e quando se discute ideologias políticas de uma forma geral. Então isso é uma coisa interessante para já começar a pensar. Tanto os clássicos, né, da política que estão no volume 1, quanto esses do volume 2, em geral, eles são mais do campo da filosofia política. Então, né, isso é uma diferença importante. Se você pegar autores mais contemporâneos, né, a gente pegar aí autores do século XX, por exemplo, para frente, já é uma outra perspectiva, né, de tentar basear uma ciência política, por exemplo, numa ciência, né, baseada mais em dados empíricos. Embora aqui nesse livro o Tocqueville, nesse sentido, é interessante, né, porque ele tem um princípio científico no sentido de que ele foi viver no país que era referência de democracia e que ainda hoje né, por muitos os Estados Unidos. Então ele foi lá, ficou um ano, cerca de um ano, né, nos Estados Unidos, pesquisando, vivendo na sociedade dos Estados Unidos para entender o que era a democracia deles, visto que era analisada, pensada assim como até hoje é uma referência de país democrático, né? Então isso é interessante também de só pontuar assim e pensar essas diferenças, né? Então geralmente esses autores são mais vinculados à filosofia política mesmo, que é um pouco diferente, né? Às vezes até isso é uma coisa curiosa. Tem aluno que às vezes entra nas ciências sociais e não sabe, por exemplo, que tem disciplina de estatística. E hoje, certamente, se você quiser ser um sociólogo, cientista político,
de destaque, assim, a tendência é que você precise aprender a fazer e trabalhar com essas metodologias mais quantitativas, né? Coisa que esses autores, em geral, não faziam, seja porque as ferramentas não estavam desenvolvidas ainda, nesse sentido, ou seja, enfim, porque era pensada de uma outra forma a construção do conhecimento naquela época, né? Mas vamos lá. O Burke, por exemplo, se você quiser entender, né, que é o primeiro autor, vou pela ordem aqui mesmo, que os autores estão posicionados no livro, né? O Burke, ele... E aí, claro, aqui eu também a minha pronúncia é a pronúncia do português. Eu não fiquei pesquisando, tipo, em cada língua, né? São autores de países diferentes e pronunciar, enfim, pronuncio como em geral a gente faz, próximo da nossa língua. O Burke, por exemplo, ele é considerado o pai do conservadorismo, né? Então, se você tem interesse em estudar ou, enfim, entender raízes, bases do pensamento conservador, das ideologias conservadoras, você provavelmente vai precisar ou vai chegar até o Burke, né? E por quê, né? Porque, em geral, ele é considerado o pai aí do conservadorismo moderno, das ideologias conservadoras na política, né? Porque, primeiro, ele foi um crítico da Revolução Francesa, né? Isso é muito comum nas aulas, a gente costuma falar bem da Revolução Francesa, ou a tendência é essa, né? Como uma revolução que acabou com a velha ordem, instaurou valores liberais, repensou a organização social da França e influenciou o mundo inteiro a partir daí. Mas o Burke, por exemplo, era um crítico da Revolução Francesa, né? Então, se você lê o Burke, ele vai criticar, né? Não vai, digamos assim, achar essa maravilha toda, a Revolução. Então, já começa por aí. Em geral, os conservadores, né, são contra rupturas bruscas, assim, da sociedade, né? Por isso essa palavra, inclusive, conservador. É uma pessoa que tende a querer manter as instituições, a manter um padrão social de uma determinada sociedade, né? Então, o Burke começa por aí. Ele era um crítico da Revolução Francesa, dos revolucionários franceses. E um segundo ponto é que ele levanta discussões no campo da ideologia conservadora que até hoje são discutíveis. Por exemplo, para o Burke, primeiro ponto, ele relacionava a sociedade política ou a sociedade como um todo a uma vontade natural ou a uma formação natural, que seria obviamente relacionado, nesse caso, à religião, a Deus, né? Então, para ele, a sociedade é como é porque foi criada por Deus dessa forma, né? Então, é uma característica do pensamento conservador em geral até hoje, né? Se associar a um pensamento mais religioso, nada mais tradicional numa sociedade do que o pensamento religioso, né? Então, é muito comum o Burke associar a estrutura de pensamento dele sobre política à religião. Então, uma primeira ideia, né? A ideia de que a sociedade é algo natural, como ela é, né? E aí, claro, com isso você justifica, por exemplo, a desigualdade, né? Em geral, para um conservador, a desigualdade, consequentemente, é algo natural, porque a sociedade é desigual, se ela foi feita por Deus, consequentemente, a desigualdade seria natural. Então, e aí, consequentemente, a sociedade é hierárquica. Então, essa coisa de ter gente que manda mais, gente que manda menos, tem mais poder, menos poder, é uma coisa natural, a sociedade foi criada assim. Então, o Burke é aí um marco do pensamento conservador por essas características, né? Ele vê a sociedade como uma formação natural, criada por Deus, e, consequentemente, suas desigualdades e hierarquias são naturais. Então, isso é comum de ver até hoje, né? Quando, em geral, quem segue uma linha de pensamento conservadora tende a se relacionar seu pensamento com valores religiosos, a colocar a sociedade da forma como é por uma construção divina e, consequentemente, associar uma ideia natural, a naturalidade a uma ideia religiosa. Então, o Burke certamente é importante, né, nesse sentido, para entender o pensamento conservador. O segundo autor que vem logo em seguida é o Kant, né? Aqui também é uma diferença significativa, né? Por exemplo, eu fiz graduação em ciências sociais, né? Nas ciências sociais a gente não lê Kant, né? Em geral, assim, não é um autor que a gente estuda. Né? Ele é um autor bastante influente no direito, claro, na filosofia, e aí é uma diferença. Em geral, quem estuda mais profundamente na universidade, né? O Kant, e o autor que está aqui no livro depois dele, que é o Hegel, geralmente é o pessoal da filosofia, do direito, né? Na área de ciências sociais, geralmente ele não é tão estudado. Claro que é para algumas pessoas, porque até porque em alguns momentos você vai discutir ideologias políticas, você vai ter que entrar nessas discussões de filosofia política, na ciência política, mas o Kant geralmente e o Hegel são mais estudados pelos filósofos ou o pessoal do direito, que discute direito, Estado, leis, enfim, se associa a esses autores. Então, mas o Kant ele é muito conhecido, né? Primeiro pelas discussões dele sobre liberdade, então ele também é considerado nesse sentido um dos pais aí do liberalismo moderno, porque discute liberdade e essas relações com natureza também, associar uma ideia de um estado de natureza, que é uma discussão bem filosófica, né? Geralmente bem abstrata. Esses autores que geralmente fazem essas discussões sobre natureza, que são geralmente do campo da filosofia ou da filosofia, enfim, mais antiga,
eles geralmente têm eles não têm uma discussão em comprovação histórica, né? Então, geralmente você não vai ver esses autores, no ano, segundo as provas documentais, sei lá, no ano de tal a tal, a sociedade era num estado natural, assim, assim, assado. Isso não, você não vai encontrar, porque, em geral, esses autores idealizam esse estado, né? No sentido de dizer que ele era assim, ou que ele foi assim, e se transformou. Então, geralmente, eles fazem essa discussão entre um estado natural e a liberdade social, a construção do estado, da política. Então, o Kant, nesse sentido, é um autor mais mesmo da filosofia política, né? Então ele é muito, né, as discussões dele sobre liberdade, sobre moralidade, direito, né? Uma coisa que é interessante e aí, claro, sempre usando a razão, né, o pensamento, a ideia básica do que distingue a filosofia de outras formas de conhecimento mais que ficam só mais no campo da abstração, por exemplo, é justamente a ideia de que ela deve ser um raciocínio lógico, né, baseada no uso da razão, embora não necessariamente uma razão vinda de comprovações empíricas, né, científicas ou de experiência, né, digamos assim. Então, o Kant é importante nesse sentido. Geralmente ele destaca, né, a ideia da importância do direito para sociedades políticas, né, modernas. Ele é um defensor da ideia de república. Então, são coisas importantes. E aí, nesse sentido, defender o direito, defender o Estado, nesse sentido da ideia de liberdade na política, coisas desse tipo, estão associadas a autores liberais. Tanto é que hoje, mesmo quem talvez seja mais autoritário, geralmente entra nessas discussões, né? O que é liberdade, como garantir a liberdade, o que está na lei hoje no Brasil, em qualquer país moderno, é uma discussão fundamental, né? Basear as ações ou aquilo que é legal, e aí quando não for, né? Quando for inconstitucional, de que não pode ser feito e deve ser punido, coisas desse tipo. Então, o Kant é um dos autores da filosofia política que introduz discussões nesse sentido, né? De pensar o direito, a ideia de república. São algumas coisas interessantes aí, considerado um autor, por conta disso, dentro da vertente liberal. Depois dele, no livro, destaca o Hegel, né? Então vem em sequência do Kant ali. O Hegel, nas ciências sociais, por exemplo, ele é muito... Quem gosta de estudar marxismo ou estuda muito Marx, geralmente vai lá, volta, dá uma estudada no Hegel, porque o Hegel foi influenciado... Ou, na verdade, o Marx, né? Foi influenciado pelo Hegel. Então é muito comum que quem estuda Marx na sociologia, ou segue uma vertente marxista de teoria, em geral, acaba indo para o Hegel. Mas, caso contrário, ele é mais do campo também, como eu disse, da filosofia, né? Da filosofia política. Então, também, né, o Hegel acaba, como eu disse, entrando nessas discussões, mas ele é um crítico, por exemplo, de autores do chamado justnaturalismo, né? Que a gente pensa lá nos autores, né? Sei lá, o Rousseau, Hobbes, Locke, o próprio Kant, quando entra nessas discussões. Então, ele é um cara da filosofia que já representa um rompimento do pensamento na política moderna, nessa ideia do justnaturalismo, né? Ou tem uma crítica a esses autores. Então, ele é depois dos contratualistas, né? Então, ele veio com uma crítica a esses caras, né? No sentido justamente de que o idealismo seria essa ideia do contrato social seria um idealismo, né? Não necessariamente uma comprovação, digamos, empírica, né? E aí, né, nessa defesa, né, de uma justificação racional, que o Estado deve ser visto como ele é e não como a gente queria que ele fosse, né? Então, porque os justnaturalistas fazem isso, né? A sociedade, o Estado deveria ser, o governo deveria ser de tal jeito, né? E a crítica do Hegel, nesse sentido, representa um rompimento porque ele tenta, a partir do ponto da filosofia, explicar como, né, do ponto de vista mais racional do pensamento, como o Estado é, né, ou como a gente deveria, não como deveria ser, mas como ele é, que aí já representa até um pensamento mais próximo de um pensamento científico, digamos assim, né. Depois, aqui no livro, né, depois do Hegel, tem o Tocqueville. Aí já nas ciências sociais ele é bastante estudado, e até porque eu disse, né, nesse sentido ele foi um sujeito que foi francês, né, viajou, inclusive ocupou cargos no governo francês, viajou para os Estados Unidos, ficou lá cerca de um ano, via os Estados Unidos como uma referência de democracia e tentou entender a partir daí, né, dessa referência democrática dos Estados Unidos, características ou como era enfim, pensar e aí nesse sentido até de um pensamento ideal, né, imaginar que os outros países, se quisessem ser democráticos, ali estava um modelo, né, os Estados Unidos como sociedade democrática. Então, Tocqueville é um defensor da democracia, já certamente, né, um pensador, um defensor de sistemas democráticos, então isso é importante, não é à toa, como eu falei, ele via os Estados Unidos como referência. Democracia no sentido de ideais, de que deve ser uma sociedade que tem liberdade,
e igualdade entre as pessoas. E aí, justamente no livro dele, né, que é o clássico aí, quando a gente pensa no Tocqueville, ele vai, dessa viagem que ele fez nos Estados Unidos e a partir do que ele pesquisou lá, experienciou na sociedade americana, essa ideia dele de que justamente um dos problemas, e aí tem a ver com as discussões agora raciais nos Estados Unidos e que chegou, enfim, em outros países e no Brasil também, ou não que tenha chegado agora, né, mas no sentido de que reacendeu, digamos assim, essa discussão. Um dos problemas que ele via na democracia dos Estados Unidos e que para ele seria um problema no futuro dos Estados Unidos, e que de fato foi, né, era justamente a questão da escravidão, né? Era uma democracia, mas que convivia com esse problema, que era como resolver a escravidão, ou como acabar depois com a escravidão, e como se resolveria os problemas que geraria, consequentemente, né, a desigualdade social, preconceitos e diferenças econômicas, políticas, que vai desde a gente pensar dados sobre encarceramento, violência policial, que tem a ver com essa discussão que veio nos últimos dias aí. Então, o próprio Tocqueville já tinha essa percepção, né, para o problema do futuro da América, de que, ou dos Estados Unidos, né, nesse caso especificamente, de que a escravidão colocaria uma pedra no sapato aí deles, criaria tensões, problemas, né, mesmo quando ela acabasse, porque justamente ela marca até hoje um ponto de desigualdade naquele país, assim como no Brasil também, né? O Brasil também certamente tem esses, e vai carregar ainda por muito tempo, esses problemas do período escravocrata. Então, isso é interessante, né, de pensar, e aí ele vai discutir, e aí óbvio, né, segundo ele, um ideal de democracia deveria ter liberdade, e ele defendeu coisas interessantes, né, por exemplo, a ideia do ensino livre, né, de instituir um sistema escolar, a imprensa livre, a ideia também, claro, e aí uma coisa que é importante, né, se você pensa em ou a ideia básica que você tem que ser sempre na cabeça é que os pensamentos modernos, né, da política moderna, a ciência moderna política, o pensamento político moderno é dominado pelo pensamento liberal, né? Então esses autores que são discutidos em geral aqui nesse livro ajudaram a constituir e aí até quando é para criticar, por exemplo, no final, né, o livro fecha com Marx, que é um crítico do sistema liberal, liberalismo, né, como uma ideologia dentro do capitalismo, não é a única. Isso é interessante, às vezes as pessoas pensam que o capitalismo é uma teoria só, né? Só uma teoria sobre o capitalismo, como ele deveria ser e do ponto de vista econômico, político, social, ideologicamente construído. Mas não, né? Tem várias teorias, disputas ao longo da história sobre como deveria ser o capitalismo, enfim, os valores políticos, sociais, mas quem predominou e até hoje predomina, em geral, é os valores da sociedade liberal. Como eu falei, quando tem autores defendendo a ideia de que a sociedade deve ser baseada no direito, na liberdade, na igualdade entre as pessoas, que é o caso do Tocqueville também. Ele, então, geralmente já defendia coisas que hoje se defende, como um sistema de ensino, uma imprensa livre, né? Por exemplo, e até defendendo, inclusive nas colônias francesas que existiam naquela época, defendendo a libertação dos escravos, né? Então, o Tocqueville, nesse sentido, tem um avanço já, e essas discussões já aparecem em autores como o Tocqueville, de pensar isso. Depois o livro vai para o Stuart Mill, estou tentando também dar uma acelerada para o vídeo não ficar muito grande, mas enfim, o Stuart Mill também é um outro clássico aí que sempre aparece nos vestibulares, nas aulas de sociologia política, filosofia política. Stuart Mill, então, também já é um cara mais, né, do século XIX, mais contemporâneo, digamos assim, e ele já defende até a ideia de que a democracia não pode ser, então, um privilégio para poucos, né, a ideia de participação. Ele já é um sujeito também defensor da ampliação da participação, inclusive dos mais pobres, né? Porque historicamente a gente às vezes tende a pensar, e aí tem que tomar cuidado quando a gente vai para análise dos dados e de como a democracia, por exemplo, o governos foram se desenvolvendo ao longo da história e do pensamento político e dos acontecimentos. A democracia, óbvio, ela não surgiu já com a participação das mulheres, por exemplo, dos trabalhadores, das pessoas mais pobres, né? Geralmente é muito comum falar em voto censitário, nas aulas de história, às vezes, né? Tal sociedade tinha o voto censitário, que geralmente era um voto atribuído por renda, por exemplo, então os mais pobres estavam excluídos. E aí, claro, obviamente, com a ideia que a gente tem de democracia, com a construção que chegamos até hoje, com a contribuição desses autores, hoje a gente entende que, né, todo mundo deve poder participar, mas naquela época não era uma coisa tão óbvia, né? Isso também, às vezes, é difícil para a gente fazer essa viagem no tempo, né? Já esses caras do século XIX, pensar que eles estavam fazendo essa discussão que para hoje pode parecer óbvia, mas não era. Se bem que nem hoje, né, é tão óbvio. Tem muita gente aí que é defensora de volta de ditadura ou até de monarquia, eventualmente. O Brasil, às vezes, tem grupos hoje minoritários, mas tem gente no Brasil, por exemplo, que defende até
a volta do Império aqui no Brasil, da família real e tudo mais. Então, o Stuart Mill já é um cara que estava defendendo a participação mais ampla das pessoas mais pobres também na democracia, então ela não devia ser visto como um privilégio dos ricos ou das pessoas com mais dinheiro, mas também ampliar para os pobres. É, uma coisa que ele constrói, então, também no pensamento dele que é interessante é pensar que ele realça a ideia de que a democracia seria construída, ou o avanço social, a melhoria de vida das pessoas. Ele também é associado a uma ideia de um pragmatismo, digamos assim, de resultado, né, mesmo. A ideia de que pensar a democracia seria pensar também um sistema que deve melhorar a vida das pessoas, né? Então isso nem sempre, às vezes, fica claro para alguns autores, ou nem era pensado, até porque, como eu falei, alguns autores naturalizam a desigualdade, então para eles não é um problema. Se você acha que a desigualdade é uma coisa natural, obviamente ela não vai ser vista como um problema. Para ele já era, né? Então, a partir do Stuart Mill, a ideia de que a sociedade democrática deveria ser uma sociedade plural, diversificada, e que isso, inclusive, tem a ver com melhorar as condições sociais, permitir essa diversidade, digamos assim, né? E a ideia de que também é baseado no conflito, né? A ideia de que a democracia é um sistema, enfim, político que vai ter conflito, as pessoas vão... Isso não necessariamente vai ser algo negativo, isso é interessante, porque mesmo lá no Maquiavel isso aparece, né? Maquiavel tende a ser um autor que vem antes, né? Desses autores, mas que também de alguma forma tocava, por exemplo, nesse tipo de assunto, né? De que o sistema político, a política, tem uma dimensão fundamental que é o conflito, né? E aí não necessariamente o conflito é algo ruim, desde que, claro, ele estava pensando num conflito institucionalizado, com regras, que pode ser, por exemplo, baseado na lei, né? O que pode, o que não pode fazer dentro da ação política. Então isso também é interessante pontuar. E aí o livro fecha com o Marx, né? E aí o Marx certamente já é um cara desses outros todos que é muito crítico ao sistema capitalista, inclusive, né? Aderindo em um determinado ponto da trajetória dele a ideias comunistas, socialistas, de fazer críticas ao Estado, ao fim da sociedade capitalista, né? Porque, justamente no caso do Marx, isso é uma coisa também que geralmente quando você vai estudar, por exemplo, ideologias políticas, é muito comum os alunos perguntar, mas o que é esquerdo, o que é direito? Dá para fazer um vídeo também sobre isso, eventualmente. Mas, por exemplo, Marx é situado na esquerda, como primeiro, porque ele é crítico ao sistema, né? Crítico ao capitalismo, e acreditava que esse sistema, para garantir uma vida melhor às pessoas, à sociedade, ele teria que, inclusive, acabar, né? Porque é um sistema baseado na desigualdade entre as pessoas e tudo mais. Os liberais, em geral, também tendem a ver que a desigualdade econômica não é um problema, ela é uma coisa que acontece mesmo na sociedade. Então, isso também é uma diferença ideológica importante. Então, o Marx, por exemplo, ele já era um cara totalmente crítico, né, ao sistema, ele acreditava que o capitalismo deveria acabar, que o próprio governo é um sistema de opressão, né, então a ideia básica dele de chegar a uma sociedade comunista, embora isso também é interessante, né, às vezes o Marx, se você dá um Google aí, sei lá, redes sociais, as pessoas vão falar muito dele nesse sentido mais ideológico, da revolução, do comunismo e tal, mas essa talvez, ou certamente, é a parte mais frágil, ou que ele menos se dedicou a explicar ou falar alguma coisa. Sei lá, você vai ver alguma coisa no Manifesto Comunista ou em algum outro momento. Mas eu sempre gosto de frisar isso, né? O Marx escreveu um livro, o principal livro dele é o Capital, né? Dá pra fazer um vídeo também falando só sobre o Capital, mas o principal livro dele é para entender o capitalismo, não é o comunismo, né? Então, isso é cuidado, né? Às vezes as pessoas... ele acabou sendo um autor mal falado nesse sentido, mas certamente, hoje, se você quiser entender, inclusive na crise de 2008, né, aumentou bastante a venda dos livros do Marx, do Capital, porque justamente ele era um cara que falava, inclusive, das crises, né? O sistema capitalista, como ele não tem uma organização do sistema produtivo centralizada, né, por causa da ideia de oferta e demanda no mercado, por exemplo, era uma tendência do capitalismo ter um sistema de crises por conta da desregulamentação do sistema econômico e tal. Mas voltando, né, acabei abrindo vários parênteses aí e perdendo um pouco o fio da meada, mas Marx, por exemplo, né, ele é considerado um cara à esquerda de todos esses autores. Por quê? Porque, em geral, ele defende o fim do sistema capitalista, a sociedade socialista comunista, no final das contas, mas também porque, em geral, essas críticas, né, ao sistema e a própria ideia política, né, de que ele era um cara que, como construiu a teoria dele, os estudos dele, a militância política também dele, eram motivados pela ideia de igualdade, né? Então, geralmente, isso é muito clássico. Você vai ver pesquisas sobre pensamentos, ideologia na política, esquerda e direita, que é, em geral, como as pessoas se referenciam até hoje, desde a Revolução Francesa. Pensadores como Marx e que são associados à esquerda, geralmente uma preocupação fundamental nas teorias deles é a discussão da igualdade, né? Que as pessoas deveriam ter igualdade social, econômica, né? Lembrando que isso pensando do ponto de vista dos meios de produção, né? Isso também tem uma confusão muito grande, então cuidado.
quando o Marx estava falando sobre igualdade econômica e tal, por exemplo, igualdade social, ele não estava falando, então eu vou ter que dividir minha casa com 20 pessoas, vou ter que dividir meu celular, vou ter que... Não era nesse sentido, ele está falando dos meios de produção, ou seja, das fábricas, das terras para agricultura, é nesse sentido, né? Não é que todo mundo ia ter que morar junto, ia ter que, enfim, dividir todas as suas coisas, né? Então isso também é um erro, digamos assim, de estudos bem comum. Então cuidado quando você estiver lendo Marx ou estudando para o vestibular, coisa, tenha isso em mente, né? De que quando ele está falando nesse sentido, ou aparece alguma citação dele nesse sentido, não é de que a gente teria que dividir todas as coisas, enfim, é numa igualdade social, pensando na desigualdade de renda absurda ou coisas desse tipo, né? Então tomem cuidado. Então Marx é muito conhecido nesse sentido, né? E aí, claro, ele traz a discussão das classes sociais, que hoje, em geral, até por um sentido operacional, né? É difícil operacionalizar isso, né? O que seria uma classe trabalhadora, até porque não existe mais, como no século XIX, o capitalismo como Marx pensou, analisou ali, né? Então, no sentido de que, por exemplo, o Marx estava na época ainda que a indústria era muito forte. Hoje, quem manda no sistema, digamos assim, capitalista é o sistema financeiro e digamos assim, de um terceiro setor, né? Que não é a agricultura, não é a indústria, é o setor ali de serviços, de comércio. Então, isso tem mudanças significativas. Então, hoje, em geral, por exemplo, se a gente pensar até numa questão metodológica, os cientistas políticos geralmente usam análise pela renda, né? Então você tem vários mapas e dá para mostrar depois, enfim, alguns vídeos. Ou se você der um Google aí, tem vários mapas, por exemplo, que vão dividir geralmente por renda. Então isso também mudou de lá para cá um pouco. Mas é muito comum ainda, né? A análise marxista, a ideia de classe trabalhadora, ele é muito forte nessa discussão, né? A ideia de burguesia, classe trabalhadora. Não é só ele que usa esses termos também, mas ele que ficou mais famoso por usar esses termos. Assim como ele não é um inventor do socialismo, isso também é interessante, né? Isso já existia, ideias socialistas, comunistas. O Marx também não é um inventor disso, né? Tem que tomar cuidado. Às vezes as pessoas pensam que ele que inventou esses termos ou criou teorias sobre isso, mas não é verdade. Já existiam ideias socialistas antes do Marx. Ele só, digamos, deu continuidade a essa tradição de pensamento ou com diferenças importantes, porque o Marx era um cara, por exemplo, já que também é muito conhecido por ser filósofo, porque tem coisas muito sobre isso, né? Sobre o Marx discutir do que forma a natureza humana. Isso aparece em algumas discussões sobre ele. Mas em geral, ele tinha uma pretensão de ser científico, né? De entender a realidade tal como ela é, a partir de dados. Tanto é que, quando eu tive aula, quando tinha disciplinas, por exemplo, de estatística e de survey, essas coisas, que é fazer aplicar questionário e tal, para ter dados sobre a população, um professor meu sempre destacava, né? O primeiro cara que começou nas ciências sociais a tentar implementar questionários para entender o que as pessoas pensavam, qual é a realidade que elas vivem, foi justamente o Marx nas fábricas inglesas, né? Enfim, então é um autor certamente importante, mesmo que você seja crítico a ele, ou em geral ele é um cara muito conhecido nas redes sociais por se falar mal dele, mas acho que tem que ler, né? Só lendo para você também chegar às suas conclusões e ver se você gosta, não gosta, ou faz sentido o pensamento político dele, ou não, né? Dependendo aí do que você acreditar também, né? Provavelmente. Então é isso, né? Esse livro eu recomendo para quem quer estar começando a estudar, ou para quem mesmo esses autores em geral caem, né, nos vestibulares e tudo mais. Então, uma introdução, um livro básico aí para ler, que, claro, facilita o acesso porque já tem comentários de autores especializados nessas obras, então facilita também o entendimento para principalmente quem está começando, né? Então acho que é isso, espero que tenha ajudado. Até a próxima.